Então, olha só, do protocolo de petições intermediárias. Professor, o que é petição intermediária? Eu sei o que é petição inicial. Então, ó, só uma observação para você. A petição inicial é a primeira petição do processo. Ó, por isso que chama-se inicial, né? Do processo. A petição intermediária é qualquer outra petição que é juntada no processo, tá? Então isso é importante. Por quê? Pensa só, a petição inicial você tem alguns requisitos, a gente já viu lá no Código de Processo Civil quais são esses requisitos, tal. A petição intermediária, por vezes, acaba sendo uma petição para você fazer andamentos. Então, por exemplo, a pessoa quando vai apresentar a sua defesa, ela está fazendo uma petição intermediária para se defender, fazendo a contestação. Ela vai pedir a produção de uma prova, vai juntar testemunhas, vai indicar testemunhas, tudo isso ela faz por petições intermediárias, tá? Então, só para que você entenda, só para que você tenha essa exata dimensão, então petições intermediárias são essas petições de um processo que já está em andamento e são petições que são feitas durante o processo, tá? Então a petição intermediária é qualquer outra petição que é juntada no processo que já está em andamento, tá? Então isso me parece relevante que eu explique isso para você antes, tá? Artigo 1220, as petições intermediárias, tem algumas coisas que bem simples, né? Então, as petições intermediárias serão apresentadas pelo peticionamento eletrônico e encaminhadas diretamente ao ofício de justiça correspondente. Então, o advogado, quando ele vai fazer o peticionamento eletrônico, ele vai entrar lá na plataforma, por exemplo, do site do Tribunal de Justiça, e ele vai fazer lá o encaminhamento e o próprio sistema já vai encaminhar para o ofício de justiça. O ofício de justiça aqui é a vara, tá? Só para você não ter problemas. Então, eu entro lá no portal para o peticionamento eletrônico, e aí o que eu faço? Eu simplesmente digo que eu quero que aquela petição vá para a 6ª Vara Cível de Taubaté, para a 5ª Vara Cível de São José dos Campos, por exemplo. Então, essa petição será encaminhada diretamente ao ofício, tá? Parágrafo único. Na hipótese de materialização do processo, cuja tramitação era em meio eletrônico, passarão a ser admitidas petições em meio físico. Retomada a tramitação no meio eletrônico, não mais serão admitidas petições em meio físico. Então aqui, entenda uma coisa. É possível, e daqui você tira uma verdade, é possível que, existindo um motivo justificado, por exemplo, troca do sistema, por exemplo, queda da rede de internet de toda uma cidade, sei lá, precisa ter um motivo justificado, mas é possível que, existindo um motivo justificado, que um processo eletrônico passe a ter tramitação pelo meio físico, no papel. É isso que eu quero que você entenda, tá? Então, ó, na hipótese de materialização do processo, o que é materialização? É o processo digital passando a ser um processo físico no papel, tá? Então, na hipótese de materialização do processo, cuja tramitação era em meio eletrônico, serão admitidas petições em meio físico, no papel. Retomada a tramitação no meio eletrônico, não mais serão admitidas petições em meio físico. Então aqui, o que eu quero que você entenda pode ser que a tramitação em meio físico seja temporária, por algum motivo específico. Por algum motivo. Terminado aquele motivo, o processo voltaria a tramitar pelo meio eletrônico, tá? Pelo meio eletrônico, tá? E neste caso, não seria mais possível petição em meio físico. Então é como se eu dissesse para você, só para não sobrar nenhuma dúvida aqui para aquilo que eu estou explicando aqui para você, é importante que você entenda o seguinte: se a gente tem um processo eletrônico que passou a ser, por algum motivo, processo físico, enquanto o processo for físico, eu admito petições físicas.
enquanto o processo for físico, serão admitidas petições físicas, tá? É isso, se eu dissesse em outras palavras para você, tá? Então, bem tranquilo. 1221, ressalvado o disposto neste capítulo, os setores de protocolo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não poderão receber petições em papel dirigidas aos processos que tramitam eletronicamente. Ou seja, ressalvado o que a gente acabou de dizer, e tudo que está aqui neste capítulo, que a gente ainda vai ver algumas outras situações, a regra é a de que os setores de protocolo, não recebam petições físicas para processos eletrônicos, tá? A não ser nas hipóteses previstas na própria, eu vou colocar nas próprias, né? Nas próprias normas da corregedoria, tá? Então, ressalvado o disposto neste capítulo, os setores de protocolo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não poderão receber petições em papel dirigidas aos processos que tramitam eletronicamente. Né? Não tem sentido, né? Se o processo é eletrônico, por que você vai fazer um protocolo físico, né? Aí, o parágrafo primeiro diz assim, em caso de recebimento indevido, caberá ao setor de protocolo de origem. Então, o setor de protocolo de origem, o que é? Recebimento indevido? Então, quero que você entenda, né? A situação qual é? Esse recebimento indevido é aquela situação que o advogado vai até o fórum e vai protocolar lá no fórum, lá no setor de protocolo, dentro do fórum, a petição. Então, o advogado sai do escritório dele, vai com a petiçãozinha impressa no papel e vai até o fórum protocolar essa petição em papel para um processo eletrônico. Então aqui, ó, em caso de recebimento indevido, só para explicar para você, no fórum, tá? Caberá ao setor de protocolo de origem cancelar o protocolo e intimar o peticionário é quem fez a petição, tá? Pelo diário de justiça eletrônico para a retirada da petição. Se o ofício de justiça verificar o recebimento indevido antes do cadastramento do quê? Da petição ao protocolo de... Vamos lá. Se o ofício de justiça verificar o recebimento indevido antes do cadastramento, devolverá a petição ao protocolo de origem. Então, veja só. Vamos aqui por partes, né? Primeira coisa, eu às vezes acho que isso aqui poderia ser dividido dessa forma, por isso que eu geralmente divido, né? Então, primeira coisa, ó, foi feito o recebimento indevido no setor de protocolo, então, foi estagiário, né? O pessoal vai botar a culpa no estagiário, vai botar a culpa em alguém, né? Quem que recebeu? Você não viu, meu filho, que o processo era eletrônico? Como é que você me recebe uma petição dessa aqui de processo físico, né? No começo, muito no começo, às vezes a gente mesmo, advogado, a gente não tinha muita noção de quais eram os processos que eram físicos e quais eram digitais. Hoje em dia nem tem mais como você ter essa dificuldade. Hoje em dia é tudo muito claro, né? Mas olha só, em caso de recebimento indevido no fórum, caberá ao setor de protocolo de origem cancelar o protocolo e intimar o peticionário, intimar quem fez a petição, para a retirada da petição. Ô meu filho, você trouxe um negócio aqui que não era para ter trazido. Né? Você trouxe uma petição aqui, só que não é para você trazer a petição aqui, você tem que fazer o protocolo eletrônico. Então essa é a primeira coisa. Se o ofício de justiça verificar, então o ofício de justiça é já a vara, tá? Só para você não ter dúvidas aqui. Então, se lá na vara se verificar o recebimento indevido antes do cadastramento da petição, devolverá a petição ao protocolo de origem. Então, aqui é aquela situação em que alguém vou dar a título de exemplo, né, da sexta vara, recebeu a petição e, antes de fazer o cadastro da entrada desta petição, percebeu que ela não poderia ser por meio físico. Neste caso, devolverá. Então, a petição será devolvida
ao setor de protocolo, tá? Ao protocolo de origem. Tá? E aí o setor de protocolo vai intimar o peticionário para retirar a petição, tudo certo. Aí a gente aplica o que está aqui em cima. Tá? Aí olha só, se essa constatação feita pelo ofício for depois do cadastramento, ó, se a verificação ocorrer após o cadastramento da petição pelo ofício de justiça, caberá ao ofício de justiça adotar as providências necessárias para a devida regularização. Tá? Então, se já foi feito o cadastro, aí, em vez de ser o setor de protocolo que vai fazer a intimação, será o próprio ofício de justiça que vai fazer essa intimação. Então, neste caso, o próprio ofício de justiça, a própria vara, faz a intimação do peticionário para a retirada da petição. Tá? Essa é a ideia. Admitir-se-á nos foros digitais, o protocolo integrado de petições em papel dirigidas a processos físicos em tramitação nas demais comarcas do Estado. Então aqui a gente tem um tipo específico que a gente chama de foros digitais, e para esses foros digitais é possível o protocolo integrado de petições em papel, dirigidas em processos físicos em tramitação nas demais comarcas do Estado. Então é como se eu dissesse o seguinte, ó, só para você entender. Eu estou em Taubaté e quero que uma petição seja enviada para Campinas. Você entendeu o que eu estou falando? Então eu estou em Taubaté e quero que uma petição seja enviada para Campinas. Dê um processo, e isso em um processo físico, no papel. Será possível que eu protocole a petição na vara. Não vou nem colocar vara, né? Mas na comarca de Taubaté, e isso será enviado para Campinas. Tá? Então é uma facilidade, porque quando não existia isso, era um banzé, porque o advogado tinha que, por vezes, pagar uma pessoa para fazer esse protocolo dessa petição em outra cidade. Olha que louco. Então, hoje em dia, nos foros digitais, né, o nome aqui, foros digitais, seria por conta dessa integração. Então, o protocolo integrado de petições em papéis dirigidas a processos físicos em tramitação nas demais comarcas do Estado será admitido. Tá? Então, é isso que você faz. Então, você, nos foros digitais, eu estou em Taubaté, quero que uma petição física vá para Campinas. O que eu faço? Eu protocolo isso em Taubaté de um processo físico e isso vai ser encaminhado para Campinas. Tá? 1222, em caso de indisponibilidade do serviço de peticionamento, então, ó, em caso de, primeiro caso, indisponibilidade do serviço de peticionamento ou impossibilidade técnica, a petição intermediária em papel será recebida, desde que observados os requisitos do parágrafo 4º do artigo 1025 destas normas de serviço, ou normas da corregedoria, né, desta norma que a gente está estudando. Então veja só, se o sistema estiver indisponível, então indisponibilidade do serviço de peticionamento ou impossibilidade técnica, então imagine que, sei lá, faltou energia na cidade toda, deu um apagão, sei lá, a internet toda caiu, teve um ataque hacker, teve uns tempos aí que a gente teve uma suspensão, acho que faz um ano e pouco, mais ou menos, para quem é advogado, acho que se lembra, que teve uma suspensão de prazos e a permissão para peticionamento eletrônico em algumas comarcas por um ataque hacker aos sistemas do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Então, ou não sei se era um ataque hacker ou uma suspeita de um ataque hacker, era alguma coisa assim. Mas isso aconteceu. Então, em caso de indisponibilidade do serviço ou impossibilidade técnica, a petição intermediária em papel será recebida, tá? Então, é exceção da exceção, tá? Então, a primeira situação aqui de uma petição em papel ser recebida num processo eletrônico acontece quando
existe quando existe a autorização de que esse processo passe a tramitar pelo meio físico. Tá? Então essa seria a possibilidade. Além disso, né, além de a gente estar tratando aqui desta hipótese do 1220 e do parágrafo único, as próprias normas da corregedoria dizem que se a gente estiver num caso pontual, de naquele dia, naquela semana, seja lá o que for, de indisponibilidade do serviço de peticionamento, então o advogado não consegue peticionar, ou impossibilidade técnica, imagine que tem algum problema no próprio sistema, a petição intermediária em papel será recebida desde que observados os requisitos do 1205, parágrafo 4º. Aí diz assim, o 1205, parágrafo 4º, só para você entender, tá? O que ele diz. O 1205, parágrafo 4º diz assim, ó, só vou colocar aqui para você. As petições urgentes em papel previstas no inciso 2º serão recebidas durante o horário de funcionamento do fórum. Então, claro, você vai fazer essa petição durante o horário de funcionamento do fórum, desde que previamente admitidas pelo juiz corregedor permanente do distribuidor ou pelo juiz do feito, após confirmadas a indisponibilidade do sistema e a existência de situação que, em tese, demande apreciação judicial de risco de perecimento de direito. Então, aqui a gente está falando de uma situação urgente. E também serão instruídas com cópias legíveis dos documentos, tal. Então, aqui eu estou apenas citando para você entender que, em caso de impossibilidade técnica e em caso de indisponibilidade do serviço, eu vou admitir a petição intermediária em papel. E aí eu vou observar os requisitos de peticionamento do 1205, parágrafo 4º, que são o quê? Que é o protocolo dentro do horário, que é o juiz corregedor ou o próprio juiz do feito ter admitido que seja feita desta forma e que você coloque cópias legíveis ali, tá? Essa é a ideia. Deferida juntada pelo juiz do feito, o ofício de justiça protocolará a petição, dispensada a remessa para o setor de protocolo, e caso verifique que o funcionamento do sistema informatizado, procederá à digitalização das peças e o trâmite eletrônico regular do processo. Então aqui tem uma questão interessante, por quê? Porque o ponto que chama bastante atenção aqui é de que a petição vai ser protocolada no ofício de justiça, ó, na vara. Olha que coisa louca. Então o ofício protocolará a petição, dispensada a remessa para o setor de protocolo. Então você pensa o seguinte, você tem lá um processo na 6ª Vara Civil e o juiz entendeu, ele deferiu que seja feita a petição física para um processo eletrônico. Então uma petição intermediária, ali de um processo eletrônico. Como é que você recebe isso? O advogado vai até o próprio ofício de justiça e protocola lá no ofício de justiça, na vara, tá? Não vai passar pelo setor de protocolo isso. Tá? E aí o servidor ele vai fazer as verificações e, se for o caso, vai já proceder à digitalização das peças e vai colocar isso no processo, tá? Já vai juntar isso no processo. Então, é claro, o servidor vai precisar certificar, ele vai precisar dizer que ele está recebendo aquela petição, que está juntando aquela petição no processo com um objetivo. Ele vai dizer o seguinte, olha, estou fazendo essa juntada dessa petição aqui, por quê? Porque a gente teve um problema e o juiz autorizou que fosse feita a juntada. E eu agora, como escrevente responsável pelo processo, estou digitalizando essas peças, essas petições, a petição com os documentos, e estou juntando no processo eletrônico. Tá? Caso o sistema esteja inoperante, caso inoperante o sistema, o processamento seguirá fisicamente, devendo o ofício de justiça proceder à digitalização tão logo seja restabelecido o funcionamento. O que, de novo, nos dá a ideia de que o que a gente está falando aqui é de uma situação em que tem alguma coisa fora do ar. Ou o sistema de protocolo está fora do ar, aí o cartório recebe aquilo e já coloca no processo, ou se o próprio sistema em geral estiver fora do ar, o advogado protocola aquilo no papel, aquilo vai tendo um andamento físico, né, o processamento seguirá fisicamente, ó, em caso de inoperância do sistema, quando o sistema não estiver funcionando, o que se faz? Faz-se o processamento físico e daí vai chegar um dia ou um momento que vai se chegar à conclusão de que voltou. Ah, voltou o sistema, restabeleceu o sistema? Então pega tudo aquilo que está no papel, vamos digitalizar e vamos juntar no processo. Tá?
Nos parágrafos anteriores, cientificar-se-á o requerente de que terá 45 dias a partir da digitalização para retirar a petição sob pena de inutilização da peça e dos documentos pelo ofício de justiça. Então aquela coisa, né? O advogado juntou a petição em papel, a petição foi digitalizada, foi colocada no processo digitalmente, mas o documento físico ainda está na vara. Neste caso, o advogado deve ir até a vara para retirar a petição em 45 dias, sob pena de passarem naquela máquina de moer papel, sob pena de inutilização. Tá? Essa é a ideia. Então, bem tranquilo. O que me chama bastante atenção aqui é a questão do prazo. Então, que prazo vai ser dado para ir até a vara retirar a petição? 45 dias. Tá? Então, interessante. 1223 revogado, parágrafo único também revogado. Tá? 1224, seção 5, da consulta às movimentações processuais e decisões. É livre a consulta no sítio é site, né, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, as movimentações processuais, inteiro teor das decisões, sentenças, votos, acórdãos e aos mandados de prisão registrados no BNMP. BNMP é Banco Nacional de Mandado de Prisão, tá? Banco Nacional dos Mandados de Prisão. Você, moça, vai tá conversando com o boy, né? Sabe o que você faz? Pega o nome dele inteiro e entra nesse BNMP, vê se o nome dele não tá lá, vê se ele não é um cara procurado, tá? Senão as chances de isso dar errado é muito grandes, tá? São muito grandes, tá? Então, olha só, é livre a consulta. Consulta no site do tribunal do quê? Movimentações processuais, eu vou só elencar aqui, tá? Então, movimentações processuais, inteiro teor das decisões, sentenças, votos, acórdãos. Então, tudo que foi julgado, né? Então, todos os resultados de julgamento e suas fundamentações, tá? E aos mandados de prisão. Então, isso é livre, a consulta, tá? Então, isso é importante. Parágrafo 1º, o advogado e o defensor público, as partes e o MP cadastrados e habilitados nos autos terão acesso a todo o conteúdo do processo. Então perceba que é livre a consulta, tudo bem, de algumas coisas. Por quê? Como assim, professor? Porque além disso aqui, que está no caput do 1224, existem outras coisas. Por exemplo, documentos das partes, contratos, etc. e tal, né? Então imagine que você tem lá um processo que tem um contrato, que tem uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento, seja lá o que for. Então, o advogado, o defensor público, as partes e o MP, membro do MP, cadastrados e habilitados nos autos, terão acesso a todo o conteúdo do processo eletrônico. Exatamente por isso, tá? Porque algumas coisas aqui, são de livre consulta. Agora, outras são exclusivas ou são restritas a quem participa do processo, mas os que participam do processo, que são advogado, defensor público, partes e MP, essas pessoas que foram cadastradas e habilitadas nos autos, ou seja, foi liberada para essas pessoas o acesso mediante uma senha, por exemplo, ou entram com o seu certificado digital, essas pessoas têm acesso a todo o conteúdo do processo. Os advogados, defensores públicos, procuradores e membros do MP não vinculados ao processo, previamente identificados, então pessoas que não estão vinculadas ao processo previamente identificadas, poderão acessar todos os atos e documentos processuais armazenados, salvo casos que estão em sigilo ou segredo de justiça. Então, olha uma questão que poderia estar para você. João é advogado e quer consultar. João é advogado que não está vinculado ao processo X. Ele poderá, mesmo assim, ter acesso a todos os atos e documentos do processo? Sim, desde que
ele esteja previamente identificado e o caso não esteja em sigilo ou segredo de justiça. Então pensa o seguinte, eu sou procurador, sou advogado, e é claro, eu tenho os meus processos em que eu atuo, mas eu poderia, por exemplo, ter acesso a outro processo em que eu não atuo? Sim, só que eu preciso ser identificado, e aí eu vou acessar ali os autos. Tá? E claro, esses autos não podem estar em segredo de justiça. 1225, os processos que tramitam no sistema de processamento eletrônico do TJSP em segredo de justiça. Então, os processos que tramitam, processos que tramitam em segredo de justiça, só poderão ser consultados, então, só poderão ser consultados pelas partes e procuradores habilitados a atuar no processo. Tá? Então, isso é também um ponto importante. Né? Porque, é claro, as coisas são públicas, mas se a gente estiver falando de um processo em segredo de justiça, não vai ser tão público assim. As pessoas que participam do processo, então partes e os seus procuradores, os seus advogados habilitados, podem ter acesso a tudo. Tá? Parágrafo 1º. A indicação de que um processo está submetido a segredo de justiça deverá ser incluída no sistema de processamento eletrônico do Tribunal de São Paulo em alguns momentos. Então aqui o parágrafo 1º diz o seguinte, é como se eu dissesse o seguinte, quando que haverá a inclusão do processo como sendo um processo em segredo? Essa é a pergunta. Tá? Então, a indicação de que um processo está submetido a segredo de justiça deverá ser incluído no sistema de processamento eletrônico do TJSP em alguns momentos. No ato do ajuizamento, é o primeiro momento. Segundo momento, no ato da transmissão. No terceiro momento, por determinação do juiz ou do relator. E um quarto momento, automaticamente, por expressa previsão legal. Então, qual é o ponto aqui? A gente tem 4 momentos em que pode ser submetido o processo a segredo de justiça. Então, é como se eu perguntasse assim para você, quando, em que momento haverá a inclusão do processo para que ele seja colocado como sendo um processo em segredo de justiça? Primeira hipótese, no ato do ajuizamento, por indicação do advogado, procurador ou autoridade policial. Então, aqui é o primeiro momento. Quando for ajuizada a ação, aí quem faz essa indicação já é de início o próprio advogado, procurador ou o delegado de polícia, autoridade policial. No ato da transmissão, quando se tratar de recurso interposto em primeiro grau pelo órgão judicial de origem. Então, olha só, aqui a gente está falando de quando o processo vai ser mandado para o tribunal. Então, o próprio juízo de origem, ele vai dizer ao tribunal, tribunal, você está recebendo um processo, mas tome cuidado, porque este processo é um processo que estará em segredo de justiça. Então, quando o juízo de origem é um juízo de primeira instância, transmitir o processo para o TJ, segunda instância, para a segunda instância, tá? Então essa seria uma segunda ocasião, um segundo momento. Terceiro momento, por determinação do juiz ou do relator. Ou seja, o advogado entrou com a ação, mas não colocou nada. Aí o juiz, quando recebeu o processo, ele entendeu que era o caso de decretar o segredo de justiça, ou então por determinação do relator, o relator no tribunal. Tá? E automaticamente, por expressa previsão legal, conforme tabela de classes e assuntos padronizados no sistema. Então veja só, em geral, você já vai ter algumas ações que tramitarão necessariamente em segredo. Por exemplo, uma ação de interdição, uma ação de alimentos, uma ação de divórcio, uma ação de investigação de paternidade. Então, automaticamente, já a pessoa, quando colocar lá a petição, quando colocar o assunto do processo, quando for fazer o protocolo eletrônico, por exemplo, isso tudo já vai estar ali indicado. Tá? Então, os processos que tramitam no sistema do processamento eletrônico, eles vão receber esta indicação, este aviso de que estão em segredo nesses 4 momentos. Quando for feito o ajuizamento, ou seja, quando entrar com a ação, quando for feito o protocolo,
quando for feita a transmissão, que é essa situação de o juiz avisar ao tribunal. Terceira situação, por determinação do juiz ou do relator, ou automaticamente, a depender do assunto, aí o próprio sistema já lança. A pessoa coloca lá, ação de investigação de paternidade, automaticamente já vai haver ali a indicação de que isso tramitará em segredo, tá? A indicação implica impossibilidade de consulta dos autos por quem não seja parte no processo, nos termos da legislação específica, e é presumida válida. Então, essa indicação de que o processo está em segredo é presumidamente válida, até decisão judicial em sentido contrário de ofício ou a requerimento da parte. Por que existe esse parágrafo aqui? Porque às vezes o advogado ele simplesmente não quer que as pessoas saibam do processo do cliente dele. Então ele vai lá e preenche tudo e diz que aquele processo é em segredo de justiça. Só que lá na frente o juiz olha e fala, não, isso aqui não é segredo de justiça não, isso aqui é um processo público que todo mundo pode ver. Aí o juiz retira o sigilo, tá? Então, no primeiro momento, presume-se válida a alegação de que o processo deve tramitar em sigilo, mas o juiz pode retirar essa restrição, tá? E aqui é importante, a indicação deste sigilo implica impossibilidade de consulta por quem não seja parte, o que tem muito sentido, né? Porque qual é a razão de ser do segredo de justiça? É você limitar às próprias partes o acesso, né? Então, qualquer pessoa que não seja parte não vai ter acesso. A indicação proveniente de advogado ou procurador será submetida à imediata análise pelo juiz. É o que eu acabei de falar para você. Então, se o advogado mesmo coloca... Porque, veja, às vezes o caso não está aqui ó, automaticamente como sigilo. O advogado é que por algum motivo vai pedir sigilo. Tá? Então ele vai dizer, olha, nesse caso aqui, a gente está tratando de uma situação que tem um segredo industrial, a gente está falando aqui de uma situação que pode expor a vida de outras pessoas, etc e tal, mas que não estão lá naquela lista automática, de inclusão automática. Aí o advogado faz esse pedido para decretação do sigilo e depois, de fato, o juiz vai apreciar. Eu me lembro uma vez que eu fiz um processo como advogado, né, para uma pessoa que estava concorrendo a uma vaga para cotista. Então, como o edital dos concursos fala, como uma pessoa preta ou pessoa parda, as duas palavras estão corretas, não existe nada de errado dizer essas palavras. E aí, até porque eu mesmo me identifico como pardo, então quanto a isso não tem problema nenhum. E aí o que acontece? A pessoa, ela pediu sigilo, porque ela era uma pessoa, assim, de um certo modo até um tanto quanto conhecida, né, dentro de um determinado meio, e ela pediu sigilo. Nós explicamos tudo isso para o juiz e o juiz autorizou. Tá? Não era necessariamente um processo que envolvia sigilo, mas por alguns assuntos particulares que estavam naquele processo, o juiz deferiu, autorizou que o processo corresse em sigilo. Tá? Então essa indicação, isso vai ser, essa indicação do sigilo, vou até colocar aqui, do sigilo, proveniente do advogado ou procurador será submetida à imediata análise pelo juiz. A consulta da íntegra de processos eletrônicos na internet observará as seguintes regras. Então aqui a gente vai ver quais são as regras para consultar. Então, ó, tem aqui regras para os advogados, regras para as partes, e aí a gente vai ter aqui algumas outras indicações. Ó. Então vamos lá. Os advogados, após cadastramento no portal ESAGE e mediante o uso da certificação digital ou login e senha, poderão consultar na íntegra processos públicos e a íntegra de processos em que decretado o segredo de justiça, desde que neste último caso, claro, eles estejam vinculados. É óbvio, né? Então é aquilo que a gente acabou de falar. Então ele pode também ter acesso à íntegra de processo que está em sigilo se ele estiver ali vinculado àquele processo, né? Por força de procuração nos autos. Tranquilo. Então o advogado, a única coisa aqui que é importante, ele pode fazer essa entrada com o uso do certificado ou login e senha. Então, por vezes, o advogado ele pode entrar tanto colocando somente a senha, sem precisar do certificado eletrônico ou certificação digital, ou ele pode colocar o certificado, tá? Então, são duas as possibilidades. Eu costumo entrar só com login e senha. Quando eu vou peticionar, é que eu coloco o meu certificado digital, mas aí cada um faz do jeito que achar melhor.
Às partes será fornecida senha para acesso à íntegra de seu processo eletrônico juntamente com a citação ou quando solicitada. Então, a parte quando vai receber a citação, ó, você está sendo citado aqui e junto com a citação já estou te passando a senha. Te passo aqui o caminho para você entrar e pesquisar o seu processo e colocar sua senha para você saber do que se trata. Ou então a senha vai ser fornecida quando? Ó, quando vai ser fornecida a senha? Na citação, na citação ou quando for solicitado pela parte, sendo possível o requerimento e a retirada pelo advogado constituído, circunstância essa que deverá ser certificada nos autos. Então aqui, ó, a parte recebe sua senha na citação, junto com a citação, ou poderá ir até o fórum solicitá-la. E essa senha pode ser retirada por seu advogado. E se isso acontecer, o cartório da vara, o cartório, a secretaria, a vara, certificará que o advogado retirou a senha. Tá? Para que fique também anotado ali no processo essa circunstância. Tá? Para a consulta da íntegra dos autos digitais na internet, será fornecida senha de acesso a terceiros legitimamente interessados para autos que tramitem em sigilo, peritos, assistentes e outros auxiliares da justiça nomeados nos autos, de acordo com o tipo de participação no processo, mediante autorização do magistrado. Então aqui, pensa o seguinte, a gente tem um processo em segredo de justiça, né? E aí, assistentes aqui são assistentes técnicos, tá? Só para você não se esquecer. Assistentes técnicos, aquelas pessoas que ajudam as partes a analisar a perícia durante um processo, né? São pessoas que não precisam sequer ser imparciais, elas podem ter o interesse ali de ajudar uma das partes, né? O assistente técnico é isso, é uma pessoa que vai ajudar a parte naquele processo com aquele assunto, com aquela matéria da perícia. Pois bem, a consulta desses autos digitais na internet para esses terceiros legitimamente interessados, que são peritos, assistentes e outros auxiliares, isso vai ser feito mediante autorização. Porque pensa o seguinte, um processo que está em sigilo, uma investigação de paternidade, por exemplo, é lógico que neste caso o perito precisa ter acesso ao processo. Ah, não está em sigilo, então nem o perito pode acessar. Não tem essa, né? Porque se essa pessoa tem um interesse legítimo em ter acesso àquilo, ele vai precisar ter acesso àquilo, né? Então, você pensa, por exemplo, outros auxiliares da justiça aqui, você poderia pensar num psicólogo, numa ação de guarda, né? Numa ação de regulamentação de visitas, numa ação para você saber se a criança vai ficar com o pai, com a mãe, com a avó. Ali tem toda a avaliação dos psicólogos, um estudo social. Então, o psicólogo, em geral, pode entrar neste processo. O juiz vai autorizar que ele também entre, porque ele vai trabalhar ali, né? Então, essas pessoas aqui não são parte, mas são terceiros que vão ajudar o Poder Judiciário na solução da questão. Então, existe essa autorização do juiz, do magistrado aqui, do juiz, tá? Autorização do juiz, do magistrado. Nos processos eletrônicos de execução criminal, inclusive no caso de segredo de justiça, salvo determinação judicial em sentido contrário, quando solicitada, será fornecida senha à vítima pelo tempo da pena imposta, ou a depender do montante, renovável até o término, sendo possível o requerimento e a retirada pelo advogado constituído, circunstância essa que deverá ser certificada nos autos. Então aqui a gente está falando de a vítima pode também acompanhar a execução da pena. Execução criminal aqui é a execução da pena. O cumprimento da pena. Tá? Então a vítima pode acompanhar. Então, ó, nos processos eletrônicos de execução criminal, inclusive no caso de segredo de justiça, a não ser que exista uma determinação judicial em contrário, quando solicitada, será fornecida a senha à vítima. E aí, isso pode acontecer pelo tempo da pena, certo? Mas imagina que a pena é muito grande. Aí você pode dizer o seguinte, ó, vamos renovar, né? Então você volta aqui, essa senha aqui vai ter uma validade de tanto tempo. Depois você volta aqui para a gente renovar essa senha para você ter acesso, tá?
E claro, a mesma coisa, ó, podem, do mesmo jeito que está aqui no inciso 2º, que o advogado pode retirar, ó, sendo possível a retirada pelo advogado constituído com a certificação nos autos, a mesma coisa aqui, ó, sendo possível o requerimento e a retirada pelo advogado constituído, circunstância essa que deverá ser certificada nos autos. Tá? Então a vítima também pode acompanhar a execução criminal, mesmo isso que chama bastante atenção, né? Mesmo num processo em segredo de justiça, inclusive num processo em segredo de justiça, a não ser que haja uma determinação em contrário do juiz, tá? Então a regra é a de que mesmo em segredo de justiça é permitido que a vítima tenha acesso à execução criminal, à execução da pena, ao cumprimento da pena. E aí essa vítima vai ter a senha por todo o tempo da pena imposta, ou então, se for o caso, essa senha pode ser renovada. Então, a depender do montante do que? Montante da pena, a senha pode ser renovável até o término do seu cumprimento. Tá? Então, essa é a ideia. Para primeiro, a solicitação de senha e acesso poderá ser encaminhada pela parte interessada ou seu representante legal aos canais institucionais de atendimento virtual da unidade judicial que tramita o processo, com cópia do respectivo documento pessoal e foto. Então, a pessoa pode fazer esse pedido de senha pelos canais institucionais, vulgo e-mail, né? Então, isso pode ser feito nos canais institucionais da unidade judicial em que tramita o processo. Então, na 5ª Vara Civil, então você manda lá, procura lá o e-mail da 5ª Vara Civil e pede acesso. Manda lá os seus documentos, então, com cópia do respectivo documento pessoal com foto e VRAL, e daí você consegue ter acesso à senha. Parágrafo 2º, a unidade judicial confirmará a identidade do solicitante por meio de videoconferência. Olha que coisa louca. Então vai marcar uma videoconferência para perguntar para o cara, escuta aqui, você é você mesmo? Né? Então, você foi a pessoa que fez o pedido aqui, me mostra aí sua foto, me mostra seu documento, coloca do lado aí para eu comparar. Tá? Então, sendo necessária a exibição de documento pessoal, autoexplicativo aqui o texto. Né? Então, vai ser feita essa confirmação por videoconferência. A unidade judicial deverá verificar se a citação já foi efetivada. Por quê? Porque se esse camaradinha quer ter acesso ao processo, lembra-se que o comparecimento voluntário supre a falta de citação e o escrivão tem a obrigação de fazer a citação. Então, ó, a unidade judicial deverá verificar se a citação já foi efetivada, porque se não foi, o bonitinho que quer ter acesso aos autos procederá, ó, o cartório vai proceder ao quê? Ao ato citatório, com o lançamento da certidão respectiva nos autos e informação ao réu da concretização do ato. Então, olha só, se o réu quer ter acesso aos autos, ainda não, se o réu que quer ter acesso aos autos ainda não foi citado, a unidade judicial assim o fará. Então, toma cuidado, hein? Se antigamente o cara passava no fórum para ver se tinha algum processo, e eu sempre dei esse exemplo em aula, aí o escrivão falava para ele, tem um processo e a propósito você está citado agora, já que você veio aqui, estou citando você. É a mesma coisa no eletrônico. Você pediu a senha, ó, quero ter acesso, eu sei que tem um processo aí contra mim, quero ter acesso. Aí o cartório olha ali e fala, pô, mas esse cara aqui não foi citado, então, ó, espera aí um pouquinho, ó. Você ainda não foi citado, então já estou fazendo agora a sua citação, tá? Então você se ferrou. Então essa é a ideia. Parágrafo 4º. Após a confirmação da identidade do solicitante e a efetivação da citação, se o caso, né, a unidade judicial encaminhará a senha de acesso do processo pelo mesmo canal, então a senha vai ser encaminhada pelo mesmo canal de atendimento em que foi realizada a solicitação, sem a necessidade de deslocamento até a unidade judicial, juntando nos autos o histórico das comunicações. Então vai juntar nos autos esses e-mails que foram trocados pelas partes, tá? Então, tranquilo. Confirmou a identidade, fez a citação, se for o caso, manda pelo mesmo canal que foi feita a solicitação, por exemplo, por e-mail, sem que precise que a pessoa vá até a vara, até por conta da pandemia, né? Hoje em dia, então não tem essa necessidade. Cara, vocês não têm noção de como era antes da pandemia. Você ligava no fórum para pedir uma informação de alguma coisa, tinha pessoas que diziam, a gente não pode passar informações por telefone, a gente é proibido de passar, e não sei o que e tal. Cara, e a pandemia veio e mudou tudo. E agora o pessoal atende telefone, responde e-mail e tal,
Então, pelo menos alguma coisa de bom dentre todo esse terror que aconteceu da pandemia, pelo menos isso acabou evoluindo, né? O acesso à íntegra dos processos digitais que não tramitam sob segredo de justiça a terceiro interessado será franqueado mediante o uso de senha pessoal e intransferível. Então veja só, íntegra de processos digitais, então, que veja só, a gente acabou de ver aqui que as decisões, eu não quero que você confunda isso, tá, por favor, as decisões todas que são dadas, ó, é livre a consulta do quê? Das movimentações, do teor das decisões, etc. Mas você não consegue ver tudo, tá? Isso foi o que a gente viu no 1224. E a gente viu que o acesso a tudo é para o advogado, o defensor, as partes, o Ministério Público. Agora, o que o artigo aqui está dizendo? Que vai existir uma chance de acesso à íntegra dos processos digitais que não estejam sob segredo, quando? Para um terceiro interessado, então ele vai precisar demonstrar que ele tem interesse naquilo, não é um curioso, será franqueado mediante uso de senha pessoal intransferível, disponibilizada para utilização no período de 24 horas. Então, uma pessoa que não é parte no processo, então, em um processo sem segredo de justiça, será fornecida senha com validade de 24 horas para acesso integral ao processo, tá? Aos autos, vou colocar assim, né? Aos autos do processo. Integral, com tudo, você vai ver tudo, tá? Vai ver documento pessoal da pessoa ali e tal. Claro, não pode ser um processo em segredo de justiça, tá? Se for em segredo, não vai ser possível. O terceiro encaminhará requerimento próprio contendo sua qualificação, declaração de responsabilidade pessoal pelo conteúdo das informações acessadas aos canais institucionais de atendimento virtual. Então, também o pedido vai ser feito pelos canais de atendimento virtual, em que tramita o processo, com cópia do respectivo documento pessoal com foto, e também a unidade vai confirmar a identidade do solicitante, a mesma coisa, tá? Sendo necessária a exibição do documento pessoal. Após a confirmação, a unidade encaminhará a senha de acesso pelo mesmo canal de atendimento, a mesma coisa do pedido de senha, tá? Em que foi feita a solicitação juntando nos autos histórico das comunicações e declaração de responsabilidade pessoal. Porque o cara tem que se responsabilizar, então a pessoa faz essa declaração de responsabilidade pessoal, existe um modelinho para isso, então declaro e me responsabilizo pelas informações, etc e tal, né? Então essa é a ideia. Parágrafo 4º, para os pedidos formulados presencialmente, a impressão de senha será providenciada pela unidade judicial em que tramita o processo, hipótese em que, após digitalizados e importados os autos, os requerimentos serão arquivados em classificador próprio. Você lembra que o classificador é aquela pastinha em que você guarda documentos, né? Então, inteiro teor de documentos. Então, aqui você tem a possibilidade de que o pedido seja feito presencialmente, esse pedido de acesso. O cara vai lá na vara e fala, escuta aqui, eu sou um terceiro interessado, eu quero ter acesso integral a esses autos aqui, não sou parte, não sou nada, me responsabilizo, está aqui meu documento. Então, esses pedidos que forem feitos presencialmente, a impressão de senha será providenciada pela unidade, tá? E hipótese em que, após digitalizados e importados para os autos, essas tramitações todas, os requerimentos serão arquivados em um classificador próprio, numa pastinha própria para isso. Decorridos 45 dias da emissão da senha, nos termos do parágrafo anterior, os documentos mencionados no parágrafo anterior poderão ser inutilizados. Então, está tudo bem, né? Então, depois de 45 dias, já pode fazer a inutilização desses documentos. Então, decorridos 45 dias, esses documentos podem ser inutilizados, tá? E sempre que possível, os documentos serão disponibilizados na internet para impressão pelo advogado ou interessado, também para facilitar, né? Então, sempre que possível, os documentos serão disponibilizados na internet para impressão pelo advogado ou pelo interessado. Agora a gente vai para o tomo 1, capítulo 11, seção 6, subseção 1, que é o artigo 1228, a tramitação dos processos eletrônicos. Então, subseção 1, disposição inicial. Então, vai aqui haver uma disposição, uma indicação de como tramitam, de como é o andamento. Tramitação é andamento, né? Então, às vezes, o advogado fala para você assim, o processo está em tramitação, o processo está em andamento, né? Então, tramitação dos processos eletrônicos, como que eles andam, como que eles vão para frente, né? 1228 aplicam-se aos ofícios de justiça digitais e ao processo eletrônico, subsidiariamente, e no que compatível,
os dispositivos previstos nos demais capítulos destas normas de serviço. O que significa? Quando não houver indicação nos artigos abaixo, o interessado poderá invocar outras normas que estão, ou outras, vou colocar até outros dispositivos que estiverem dentro das próprias normas da corregedoria, tá? Não tem muito segredo, é só isso. Dentro das próprias normas da corregedoria, tá? Então é isso. Então aplicam-se aos ofícios de justiça digitais e ao processo eletrônico, subsidiariamente. Então aqui, pergunta boba, né, de concurso, né? Aplicam-se supletivamente, né? É subsidiariamente o nome certo, tá? Então subsidiariamente, e no que for compatível, claro, no que não atrasar o lado do processo eletrônico, no que não tiver nenhuma incompatibilidade, né, no que não for uma coisa totalmente contrária, né? Então no que for compatível os dispositivos dos demais capítulos das normas de serviço. Então, quando não houver indicação nos artigos abaixo, o interessado poderá invocar outros dispositivos que estiverem dentro das próprias normas da corregedoria. Aí, subseção 3, que é também o que está no edital, dos artigos 1237 a 39, ó, da elaboração de expediente pelo ofício de justiça. Então, como que os expedientes serão elaborados? Então, 1237. Na elaboração de documentos, serão utilizados modelos de expediente institucionais padronizados, autorizados e aprovados pela Corregedoria Geral da Justiça. Me parece óbvio, mas isso, como eu sempre digo, como óbvio não existe, você precisa ter essa indicação. Imagina que você é um escrevente muito caprichoso e quer fazer as coisas mais enfeitadas, quer fazer com florzinha, quer fazer com uma letra diferente. Não pode, tá? Na elaboração de documentos serão utilizados os modelos de expediente padronizados. Tá? Então precisa ter um padrão para todo mundo saber que aquilo é do Poder Judiciário, para todo mundo saber que aquilo é feito dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tá? Então esses modelos são padronizados, autorizados e aprovados pela Corregedoria Geral da Justiça. Os modelos institucionais possuirão a respectiva movimentação vinculada, a fim de garantir estatísticas fidedignas. Ou seja, é como se eu dissesse o seguinte para você, a movimentação vinculada significa o quê? Significa que se eu fiz um ofício, o fato de ter feito o ofício irá para um banco de dados de estatísticas. Tá? Então, cada documento elaborado será ou constará do banco de dados para acompanhamento de estatísticas de produtividade. Tá? É só isso, não tem muito segredo não. Então os modelos possuirão a respectiva movimentação vinculada, então você só pode fazer a movimentação com o reflexo nas estatísticas, né? com a finalidade a fim de garantir estatísticas fidedignas. Por quê? Porque às vezes o tribunal pode olhar e falar o seguinte, bom, será que a gente não está fazendo muito ofício para tal coisa, muito mandado de tal coisa, muita carta para tal coisa? Então, é claro que fazendo este tipo de comparação, talvez se possam aperfeiçoar os processos. Então é só para isso. Então você tem um modelo, você usou o modelo, quando você usar, inserir, fizer o que tiver que ser feito, isso já vai se refletir no banco de dados para estatísticas fidedignas. A criação de modelos de grupo ou usuário realizar-se-á a partir dos modelos institucionais ou da autoria intelectual do magistrado, e somente será permitida para as seguintes categorias. Cara, eu já vi uma questão de concurso, meio que, na verdade assim, foi num outro concurso, né? Mas meio que fazendo essas perguntas aqui. Então olha só, perguntando o que é que pode ser feito, o que é que pode ser criado pelo magistrado. Então olha só, a criação de modelos de grupo ou usuário realizar-se-á a partir dos modelos institucionais ou da autoria intelectual do magistrado. Então olha só, uma coisa aqui. Criação de modelos de grupo ou criação de usuário podem ser feitas por
modelos institucionais ou pela autoria intelectual do magistrado. Então, o que significa? Que existem possibilidades de haver uma criação pelo próprio magistrado, pelo próprio juiz. Veja, é uma exceção, porque a gente acabou de falar aqui que os documentos serão formulados de acordo com modelos institucionais padronizados. Perfeito. Só que aí, as normas da corregedoria também autorizam, tá chovendo aqui, não sei se vai atrapalhar aqui o nosso áudio, né? Não sei como é que vai ser, eu acho que não atrapalha, tá? Mas olha só, é possível que sejam criados modelos de grupo ou criação de usuário por modelos institucionais, que é o que está no 1237, ou por autoria do magistrado. Então, para tudo isso aqui, você até pode ter alguma coisa elaborada da própria cabeça do magistrado, né? Ou aqui a criação de um grupo. Então, por exemplo, o que seriam os grupos? Por exemplo, o setor técnico de assistência social, setor técnico de audiência. Então, isso aqui poderia ser um grupo, né? Então coisas que vão especificamente para essas pessoas. Então isso poderia acontecer, tá? Além disso, ó, outras coisas, né? Eu acho saudável que você leia isso aqui, né? Então, o que poderia ser criado por modelos institucionais ou pela autoria intelectual do magistrado, então pela cabeça do magistrado, né? Ajuizamentos, atos ordinatórios são os andamentos, a indicação de autos, cartas precatórias ou rogatórias. Como assim, por exemplo? Você pode ter lá dentro da carta precatória alguma coisa que o juiz acha importante que já conste. Ele pode fazer alguma coisa e colocar ali nesse modelo, tá? Certidões de cartório, decisões, despachos, editais, expedientes do distribuidor formais. Aqui formais são os formais, por exemplo, de partilha, né? Então você tem um divórcio e aí no divórcio você tem lá a expedição do formal de partilha, que é um documento que habilita a pessoa a fazer a divisão dos bens, a fazer, por exemplo, a levar isso no registro de imóveis para fazer eventualmente a divisão do imóvel, seja lá o que for, né, para você levar na prefeitura, sei lá, para fazer a divisão do pagamento do IPTU de um imóvel, seja lá o que for, tá? Então, formais, mandados outros, então, outros mandados. Então, aqui a gente tem cartas precatórias, rogatórias, e a gente poderia até ter os mandados também com alguma coisa feita pelo próprio juiz, né? Veja só, a título de exemplo, só para você entender, né? A gente já estudou lá no processo civil e também no processo penal a citação por hora certa, né? E a citação por hora certa é um negócio que vai muito do sentimento do próprio oficial de justiça. Então, o oficial de justiça tem a percepção de que o réu está se ocultando, ele tem que fazer a citação por hora certa. Só que aí alguns oficiais de justiça, para ganhar tempo, o que eles fazem? Eles devolvem para o juiz esse mandado não cumprido. Eles devolvem para o juiz dizendo o seguinte: juizão, não cumpri porque eu estou com a suspeita de que o cara está se ocultando. Só que o detalhe é o seguinte: o oficial de justiça está fazendo errado. Por quê? Porque no fundo a própria lei diz que se o oficial de justiça suspeita de que o réu está se ocultando, ele tem a obrigação de fazer a citação por hora certa sem precisar pedir ordem para o juiz. Então o que o juiz pode fazer no modelo do mandado? Dizendo o seguinte: ó, advirto ao senhor oficial de justiça que em caso de suspeita de ocultação, deverá de imediato proceder ao que for necessário para a citação por hora certa, ou para a intimação por hora certa. Então o juiz pode colocar isso lá, né? Então essa é uma ideia. Outra coisa, né, só a título de observação para você, só para você entender, né? Quando o oficial de justiça vai até um lugar para fazer uma penhora, se ele não encontrar bens que possam ser penhorados, ele tem o dever de descrever quais são os bens que ele encontrou lá. Ó, eu não fiz a penhora naquela casa porque lá só tinha um sapato e uma dentadura, não tinha mais nada, não tinha mais nenhum objeto lá de valor. Ele tem que descrever isso, tá? Então isso também pode estar no mandado, o juiz dizendo o seguinte: olha, advirto ao senhor oficial de justiça que no caso de não encontrar bens passíveis de serem penhorados, que se deverá fazer uma descrição minuciosa dos bens que guarnecem o local. Essa é a ideia. Então por isso que podem haver aqui indicações feitas por autoria intelectual do magistrado, porque o juiz já percebe que algumas coisas voltam para ele depois, ele já coloca lá no próprio mandado, por exemplo, tá? Então seria essa a ideia. Ofícios também é a mesma coisa, requerimentos, sentenças, termos de audiência. Então pensa o seguinte, né? Então quer dizer que o juiz já pode ter mais ou menos
um modelo de sentença pré-pronto? Sim, poderia, tá? Então olha uma pergunta, né? É possível que exista um modelo de sentença? Claro, é possível. Ó, a criação de modelos de grupo ou usuário. Você poderia ter lá um modelo de sentença, tá? Parágrafo primeiro, isso aqui parece-me que não teria nenhuma pertinência de ser perguntado para você no concurso, né? Então, na configuração dos modelos de grupo ou usuário, o ofício de justiça preencherá na aba de informações o nome, tipo, área e classificação do grupo. Depois ele abre a aba movimentações, a movimentação que reflita o teor do expediente. Na aba compartilhamentos, o tipo de grupo. Na aba assinaturas, o agente que assinará o documento. Então aqui é um negócio importante. Para mim, como professor, eu tenho para mim que é importante que sempre conste ali o agente que vai assinar o documento. Na aba atos do documento, o tipo de ato, a forma, o código do modelo, se o caso. Então, olha, a sentença para divórcio vai ter este código aqui. Por exemplo, o prazo, tipo de seleção, né, as partes a que se destina o documento. Então, isso aqui é um ofício para o réu. Isso aqui é um ofício para o banco tal, por exemplo, tá? Então, isso é um ponto relevante, importante, que você precisa ter. Então, isso aqui é mais um manual de instruções para quem já estiver trabalhando, tá? Então, não vejo como isso aqui ser perguntado para você. Ah, professor, perguntou, você falou que não ia cair. Não é que eu não estou falando que não vai cair, mas eu não vejo com chances de ser perguntado isso, porque é um negócio que você vai fazer seguindo a risca. O dia que você passar, você vai pegar e vai fazer isso aqui, você vai abrir as normas da corregedoria e vai seguindo passo a passo, tá? Agora, chama bastante atenção aqui assinaturas, né, os agentes, que o agente que assinará o documento precisa isso estar feito ali na configuração do modelo e o tipo de seleção, ou seja, para quem vai aquele documento, tá? Em relação às cartas rogatórias, deverá ser observado o procedimento estabelecido no artigo 1331. Tá? Então, para as cartas rogatórias... 1331, meu Deus. O artigo, o artigo 131, professor, você bebeu? Não, então, o artigo 131. Então, existem lá nas normas da corregedoria indicação de como deve ser feita a carta rogatória. Tranquilo. Aí, sempre que cabível, a fim de possibilitar o trabalho em lote e filtro das filas de trabalho, pela serventia, deverão ser usados modelos de grupo que conterão obrigatoriamente as seguintes características. Então aqui também é uma orientação para o trabalho. É como se a gente dissesse o seguinte, ó, moçada, vamos trabalhar com inteligência? Então vamos trabalhar em lote? Então como se eu dissesse assim para você, ó, vamos fazer o seguinte, todos os ofícios que você tiver que fazer, faça agora. Separa tudo e faz já de uma vez. Todos os despachos para citação, faça já de uma vez. Então isso é filtrar o trabalho e fazer o trabalho em lote. Então pensa o seguinte, tem lá várias indicações de citação por edital, vários editais para serem feitos. Por exemplo, você pode lá fazer um modelo, né? Você pode ter lá um modelo de edital, por exemplo, que a gente viu aqui, ó. Então, o que você pode fazer? Você pode ter dentro do seu expediente de trabalho, você já pode separar todos os editais que precisam ser feitos e você já faz tudo de uma vezada só, tá? Então sempre que cabível, a fim de possibilitar o trabalho em lote e filtro das filas de trabalho pela serventia, deverão ser utilizados modelos de grupo que conterão obrigatoriamente as seguintes características. Então olha só, vinculação de atos correspondentes. Então olha só, tem lá nos termos do artigo 1235, só para a gente olhar aqui, o 1235 diz assim, sempre que o sistema permitir, o magistrado, seu gabinete e o ofício de justiça procederão obrigatoriamente à configuração de atos na criação de modelos de despacho, decisões, sentenças e atos ordinatórios. Então, sempre que for possível, sempre que for admitido pelo sistema, o magistrado, seu gabinete e o ofício, a vara, né, procederão à configuração desses atos. Né? Então, sempre que isso for possível, o próprio magistrado, o gabinete dele, então ali ele tem um responsável pelo gabinete, um escrevente de sala, né, que pode fazer isso, ou o próprio ofício de justiça vão proceder a essa configuração. Também, ó, coisas mais para trabalho, né, nomeação do modelo. Então, olha, modelo de sentença tal, com termos que correspondam ao teor do documento, inclusive com informação do ato a ele vinculado, se o caso. É o que eu te falei, então, por exemplo, inclusive com a informação do ato. Por quê?
porque você consegue separar melhor, né? Tudo isso serve para você racionalizar, ter um trabalho mais racional. Então, você tem o nome do modelo, você tem a informação do que aquilo vai fazer. Indicação no cadastro ou no nome do modelo quanto à necessidade de análise do cumprimento do ato judicial pelo cartório. Então, por exemplo, tem coisas que no cadastro ou no nome do próprio modelo já precisa ter assim, para o cartório cumprir, para fazer intimação, para fazer a busca de tal coisa. Então, quanto à necessidade de análise e cumprimento de ato judicial pelo cartório. Indicação no cadastro ou nome do modelo das informações do prazo a ser cumprido em decorrência da publicação. Então, ó, para cumprir em tantos dias. Então, para ser feita a pesquisa de endereços em 5 dias, por exemplo. Tá? Então, seria essa a possibilidade. Vinculação da movimentação específica a fim de permitir a extração de dados estatísticos. De novo, ó, a vinculação da movimentação para fins de estatísticas. Cara, dentro do tribunal, uma das coisas mais relevantes que se trabalha hoje em dia é com as estatísticas, né? Porque as estatísticas servem para você saber até mesmo se você precisa de mais servidor, né? Para fazer certas coisas, seja para remover, remanejar, fazer um melhor direcionamento, mas também para abrir vagas, né? Então as estatísticas são muito importantes para isso. Vinculação dos atos de encaminhamento aos portais de intimação eletrônica, tais como do Ministério Público, Defensoria Pública, Fazenda Pública, preferindo-se a forma automática sempre que possível. Então aqui, ó, vinculação de atos de encaminhamento aos portais. Então, por exemplo, imagine que tem uma decisão dada pelo juiz e isso precisa ter uma intimação do MP, da Defensoria ou da Fazenda Pública. Então você pode já fazer essas vinculações, deixar tudo isso amarrado, tá? Marcação do teor do documento para fins de publicação e emissão de atos, com a tecla, com o atalho Ctrl+M. Tá? Então você pode fazer isso também, marcação do teor do documento para fins de publicação, para que isso seja publicado no Diário Oficial. 1239, o juiz somente lançará no documento assinatura eletrônica, mesmo que o ato deva ser praticado junto à unidade judicial ou extrajudicial de outro estado da federação. Cara, isso aqui tem cheiro de concurso, hein? Por quê? O juiz somente vai lançar no documento assinatura eletrônica, mesmo que seja, por exemplo, para que este ato seja mandado para fora do ambiente em que ele é juiz. Então, ó, mesmo que o ato seja direcionado para um local externo à atuação do juiz, outra cidade, ou para uma serventia extra é fora, né? Extrajudicial, um tabelionato, por exemplo, o juiz apenas lançará sua assinatura eletrônica. Cara, cheiro de concurso, hein? Porque você poderia ter uma questão assim. Se o ato, se o juiz tiver que praticar um ato junto a uma unidade judicial de outro estado, então, por exemplo, uma carta precatória, ele não vai tão somente lançar a sua assinatura eletrônica, ele deve rubricar, ele deve fazer, não, a própria indicação das normas da corregedoria dizem que o juiz somente lançará no documento a assinatura eletrônica, mesmo que o ato deva ser praticado junto à unidade judicial ou extrajudicial de outro estado da federação. Cara, muito cheiro de concurso esse 1239 aqui, hein? Fica esperto com ele, tá? 1243, do cumprimento das ordens judiciais. Nos ofícios de justiça, onde é implantado o fluxo por atos, o cumprimento das ordens judiciais dará pelos subfluxos de documentos. Então, se você tem lá uma organização de trabalho por esse fluxo de atos, você deve fazer e cumprir as ordens pelos subfluxos de documentos. Então, você, por exemplo, você tem lá uma rotina. Primeiro você vai fazer os processos com prazo em aberto, você vai fazer os ofícios, você vai fazer as citações, vai fazer os despachos, vai fazer os editais, seja lá o que for, você vai seguir os subfluxos de documentos, tá? Você vai olhar ali e vai ter essa percepção. Então, parece meio ilógico ou meio fora da nossa alçada, até porque isso pode parecer para você muito subjetivo, mas quando houver, então, onde implantado o fluxo por atos, então, onde o andamento
das coisas for por fluxo de atos, for o fluxo por atos, os servidores devem dar andamento por meio de subfluxos de documentos. Tá? É isso. Então, se você tem implantado naquela serventia esse fluxo por atos, então eu vou dar o andamento por atos. Então, primeiro, vamos parar tudo aqui, vamos fazer todas as citações. Aí você vai entrar nesses documentos, vai fazer esse subfluxo dessa forma. Tá? É um negócio meio chá de cogumelo, mas é isso. Tá? Eu vou mostrar para você aqui o que eu acho que pode ser perguntado. Tá? E só para a gente terminar, essa parte aqui pelo menos, né, da expedição de mandados de levantamento. Ó, mandado de levantamento é a autorização que o juiz dá para a parte ou seu advogado para ir até o banco e sacar um valor que está depositado judicialmente. Tá? Então, aqui no estado de São Paulo, o Banco do Brasil. Né? Então, o juiz dá uma ordem para que o cara do banco libere para você esse dinheiro. Você faz isso por um mandado de levantamento. Os processos que se encontram na fase de expedição de mandados de levantamento, então na fase de expedição, para confeccionar esses mandados de levantamento, serão encaminhados para a fila aguardando análise de cartório urgente. Tá? Por quê? Porque dinheiro é um negócio urgente. Né? Então, você tem que pensar que, por vezes, o dinheiro que está ali no processo é o dinheiro para alguém se alimentar, para alguém comer, ou ainda que seja o dinheiro para pagar os honorários do advogado, mas isso é importante. Então, ó, para confecção, processos que estão com mandados para serem feitos, confeccionados, expedidos, serão mandados para a fila aguardando análise de cartório urgente. Tá? Então você imprime ali uma certa urgência. Minha opinião como professor, esse aqui é importante, porque serão encaminhados para a fila de urgentes. Não. Ou serão encaminhados para outra fila qualquer. Não. Fila aguardando análise de cartório urgente. Tá? Então, os processos que se encontram na fase de expedição. Então, está esperando o servidor expedir esse mandado de levantamento. É feito dessa forma. Tá? Então, isso aqui é importante, me parece importante, o 1265. Me parece importante o 1243, dizendo que onde implantado o fluxo por atos, o cumprimento das ordens será pelos subfluxos de documentos, que você poderia ter uma pergunta assim, que em todo local as ordens serão cumpridas pelos subfluxos de documentos. Não, é somente onde implantado o fluxo por atos. Tá? E aqui também o 1239 tem muita cara de concurso, o juiz somente lançará no documento assinatura eletrônica, mesmo que isso vá para outro estado. Tá? Então isso também me parece bem interessante. E aqui também a indicação de que, em geral, você vai ter modelos padronizados, mas existem alguns modelos que podem também ser feitos pela cabeça do magistrado. Recomendo que você dê uma lida aqui nisso aqui, porque, por exemplo, ó, uma questão que poderia estar aqui, ó, você tem aqui sentenças, né? Mas você não tem aqui jurisprudência. Olha que coisa louca. Então você poderia fazer uma pergunta dizendo o seguinte: o que é que poderia ter aqui sendo de autoria intelectual do magistrado? Não está jurisprudências, até porque o juiz não faz, a jurisprudência ela é feita pelos tribunais, não pelo juiz, tá? Então olha que coisa louca. Então isso é um negócio interessante também, tá? Então termos de audiência, tudo isso pode ser feito, porque às vezes o juiz gosta que conste em primeiro lugar tal coisa. Por exemplo, como é que você tem isso aqui, termo de audiência? Tem juiz que gosta de falar que o cara está algemado na audiência logo no começo. Tem juiz que gosta de falar isso no final, por exemplo. Então vai depender muito do modelo feito pelo juiz, tá?